Boa tarde, pessoal. Esse é mais um Hangout do YouTube, um Hangout de canais. E quem vai apresentar é a Vivian. Já já ela vai começar. Olá, boa tarde. Eu vou começar a projetar minha tela e passar os lembretes para vocês da nossa maratona de webinars. Esse é o quarto webinar que a gente tem sobre YouTube. A gente começou na semana passada e vocês vão parar de ver a minha carinha e vão ver a apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos começar vendo o calendário de webinars que a gente tem para a semana. Projetar aqui a apresentação. Bom, como eu falei, a gente está no quarto webinar da maratona. A maratona começou na semana passada, a gente já falou um pouco de ferramentas de vídeo, de TrueView, falamos de remarketing com o André, e hoje a gente vai falar sobre os canais do YouTube, principalmente canais de marca e canais com gadget. Amanhã a gente tem também formatos de anúncio de alto impacto, principalmente os anúncios que vão para a home do YouTube. E na quinta-feira a gente termina com Analytics, com YouTube Analytics e YouTube Trends. Todos os nossos webinars começam às 3 da tarde e eu queria passar dois lembretes. Um é que, se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazê-las pelo comentário da nossa Plus Page do Google Brasil, onde vocês estão vendo o webinar. E também, no final, a gente vai passar uma pesquisa de satisfação. Caso vocês queiram receber a apresentação de hoje, é só responder a pesquisa que a gente envia a apresentação, o documento, né, em si para vocês. Vamos começar? Bom, só um pouco da agenda, né, do que a gente vai ver hoje. A gente vai falar dos canais do YouTube, as diferenças entre os diversos tipos de canais que a gente tem, como colocar um canal no ar e fazer as atualizações, e aqui a gente vai falar, vai sempre direcionar muito para o canal de marca, porque toda a nossa sessão de webinar está bem focada em anunciantes, e a gente vai falar também um pouco das boas práticas na implementação de canais com gadget. E o canal do YouTube, ele é, na verdade, uma forma que você encontra de conversar com a sua audiência. O que a gente visualiza dentro de uma estratégia de canais de YouTube é que o canal permita que você exponha a sua marca, crie um ambiente em que os usuários do YouTube podem interagir com a sua marca e onde também você possa postar conteúdo que ou é conteúdo de entretenimento, ou é conteúdo informativo ou educativo, lembrando um pouco do que a gente viu ali no primeiro webinar. E a ideia aqui é realmente criar uma experiência que ela pode ser tanto específica de como você conversa com os seus clientes potenciais ou com a audiência do YouTube no geral, dentro do contexto da sua marca, como ela também pode ser uma extensão das suas outras campanhas de publicidade, e aí a gente pensa muito mais no contexto dos anúncios e de como os seus vídeos, a sua estratégia de vídeos, que pode ser hoje focada em TV, como é que ela vem e ela é transferida para o YouTube como plataforma. E aqui dentro dessa sessão a gente vai falar um pouco dos tipos de canais que a gente tem no YouTube, canal de usuário, marca e o canal com gadget, e também, como vocês sabem, a gente tem uma plataforma de mobile que é super forte, e dentro do m.youtube.com você consegue visualizar o canal do YouTube como se ele fosse um canal de desktop, e você consegue ter a mesma experiência no nosso site mobile, que por acaso é a segunda plataforma de vídeos com mais audiência do Brasil, só fica atrás do próprio YouTube Desktop. Bom, pensando um pouco nos tipos de canais que a gente tem no YouTube, os canais, o principal, a forma como a gente divide eles são os canais de usuários, de marca e os canais de marca com gadget, que são os canais que a gente geralmente chama de personalizados. O canal de usuário, ele existe para qualquer pessoa que tenha uma conta do YouTube. Ou seja, a partir do momento que você criou um login de YouTube, seja para subir conteúdo, ou seja para comentar vídeos, marcar como favoritos, ou marcar que você gosta ou não gosta dos vídeos, quando você cria essa conta, você já cria o seu canal.
E o seu canal nada mais é que o seu nome de usuário transferido para o youtube.com/user, que é a palavra em inglês para usuário, barra o nome do canal. E todo canal, mesmo sendo canal de usuário, ele pode ser habilitado para celulares. E do lado da equipe do Google, a gente não dá o suporte técnico para esses canais, mas toda a documentação de configurações que você pode fazer e etc., elas ficam no nosso Help Center. E a gente também tem fóruns de usuários. Quando a gente for falar um pouco da configuração desses canais, eu vou voltar aqui e vou falar, isso aqui também está disponível para canais de usuários, etc. No geral, os canais de usuário, eles sobem os vídeos normalmente e tem toda a parte de interação com comentários, favoritar vídeo, dar o like, né, gostar ou não de um vídeo. Tudo isso acontece já para o canal de usuário, e no canal de usuário também é possível colocar um plano de fundo ou uma imagem de background para o canal. A gente vai ver um pouco disso mais para frente. Os canais de marca, eles têm a experiência, né, do canal de marca habilitada pelo Google, e esses canais, em geral, eles exigem investimento em publicidade no próprio YouTube. Porque a gente sempre fala que não vale a pena você criar o canal se você não direcionar tráfego, não direcionar usuários que possam interagir com o conteúdo que você está postando ali. E é muito difícil hoje que o usuário simplesmente entre no YouTube e busque por um canal específico. Ele geralmente está interessado em vídeos que levam ele para algum canal, para algum conteúdo. Os canais de marca, eles possuem recursos que são bem específicos para as marcas, e como eu tinha falado, o canal de usuário ele já tem uma imagem de fundo que pode ser personalizada. No canal de marca, essa imagem de fundo ela pode conter um cabeçalho que funciona como se fosse um banner, e esse banner pode ter links para sites específicos ou áreas de site de uma marca que sejam específicas e que podem ser acessadas através do canal do YouTube. Por exemplo, você poderia centrar todo um lançamento de um produto da sua marca no seu canal do YouTube e, a partir do próprio canal, direcionar as pessoas para a página de compra do produto no seu site. A gente vai ver um pouco disso na parte de configuração. Os canais de marca e os canais com gadget, eles podem usar um URL curto que identifique. Então, você poderia, em vez de usar o youtube.com/user/ o nome do canal, aqui a gente consegue tanto gerar um canal que seja youtube.com/ nome do canal, e a gente também consegue definir alguns tipos de redirecionamentos, caso você tenha mais de um canal, caso você queira um nome específico. E não há suporte técnico também para esses canais, porque aqui também a experiência é bastante simples. Não tem, além do plano de fundo e o banner, tem poucas coisas que são muito técnicas que podem ser implementadas aqui. O tipo de canal que é o mais técnico de todos é esse canal com gadget, que ele tem uma experiência bastante personalizada, em que você cria um espaço no canal, né, que ele é um iframe que fica dentro de uma guia específica, e ali você pode customizar completamente a experiência, colocando até... você consegue implementar basicamente como se fosse um mini site dentro do seu canal do YouTube. Para esse tipo de canal específico com gadget, a gente também tem o vínculo, né, o investimento em publicidade no YouTube, também pensando na promoção desse canal, mas aqui a gente tem sim suporte técnico. Ele é oferecido por uma equipe que é do próprio Google, que se chama Tech Producers, que esses Tech Producers são as pessoas que implementam esses canais. Ou seja, uma agência, né, cria a experiência do gadget, e os Tech Producers colocam isso dentro do iframe no canal do YouTube e se certificam de que tudo está rodando ali da melhor forma possível, com uma excelente experiência para o usuário. A gente vai revisar cada um desses canais mais para frente, até algumas coisas que podem ser implementadas neles. Só para vocês visualizarem um pouco, aqui é um exemplo de um canal de marca. Esse é o canal da Old Spice de algum tempo, e vocês podem ver que ele tem esse fundo completamente customizado para a experiência de marca. Esse daqui era um desodorante que
uma nova fragrância da Old Spice. E o que acontece aqui é que toda essa área aqui que aparece com o Smell is Power e os botões de Twitter e Facebook, eles são a área que a gente fala que é clicável, que é uma área delimitada como se fosse uma área de banner dentro do canal, que é o que eu tinha falado antes, que pode ser customizado com links. Por exemplo, aqui se você clicasse nesse botãozinho do Twitter ou do Facebook, você seria levado para os perfis específicos da marca. Um pouquinho da experiência do canal mobile transferida, né, para a experiência de celulares. E aqui vocês podem ver que a gente tem várias abas, tanto a aba de atividades, que é a aba que a gente chama de feed, quanto a aba de vídeos, para você ver todos os uploads do canal. E também a parte de perfil, a experiência está muito parecida com a interface que a gente tem hoje no desktop. E aqui é um lançamento recente que a gente fez com toda essa visualização bem integrada com o que hoje existe no desktop. E que hoje não demanda nenhum tipo de configuração específica. E o canal com Gadget é a experiência mais diferente, né? Aqui vocês podem ver que tem uma aba customizada dentro desse canal e a experiência aqui é completamente controlada pelo anunciante. O que vocês veem aí é como se fosse um mini site mesmo, criado pelo anunciante e implementado dentro do canal do YouTube. Vocês podem ver que tem uma espécie de jogo acontecendo, em que as pessoas podem submeter vídeos, tem uma premiação vinculada, ali em cima eu tinha um contador de tempo, né, para competição, então é uma experiência completamente personalizada. E o que são os recursos, né, que estão aqui dentro? E como é que quais são essas guias que a gente acabou de revisar, que a gente viu ali que tem a parte de feed, tem a parte de vídeos, e como é que a gente faz essa configuração dentro da própria conta do YouTube. Aqui, só lembrando que, diferente do que a gente viu lá atrás, que a gente sempre estava usando a conta de AdWords ou a plataforma de AdWords para vídeos, tudo isso aqui é feito dentro da própria conta do YouTube. E a forma de acessar toda essa configuração de canais, para o canal de usuário, é muito simples, acessar a conta do YouTube, entrar na parte de meu canal e editar as configurações do canal. Para os canais de marca, a forma de acessar o conteúdo é a mesma. Você entra na conta de YouTube, entra no meu canal e edita as configurações, mas a diferença aqui é que, em vez de eu ter todos os recursos habilitados que a gente vai ver aqui muito direcionado para a marca, você precisa que esses recursos sejam habilitados pela equipe do Google, seja pela sua equipe de atendimento, de vendas, ou até mesmo os tech producers no caso dos gadgets. Vamos passar um pouco por cada uma dessas abas e o que é possível configurar dentro de cada uma dessas guias da conta do canal. Aqui, a guia em destaque é a guia que ela traz, na verdade, a atividade, o conteúdo que está sendo destacado dentro do canal. E aí, só para lembrar um pouco aqui, né, do que pode ser configurado, vocês podem ver que a gente tem aqui um espaço para o banner do canal e uma mudança que a gente fez no final do ano passado é que agora a imagem de banner e a imagem de fundo, elas não são mais separadas, elas são uma imagem só e o que você faz, na verdade, é descer, né, mover o conteúdo do canal para baixo para que seja possível visualizar essa área de banner. O que eu quero dizer com isso? Essa imagem de fundo, ela é completamente unificada. O que a gente faz para que o banner seja visualizado, a gente desce o conteúdo do canal que começa aqui no NCDs Test Channel, né? Toda essa parte aqui é o que eu empurro para baixo, que é essa seta apontada para baixo aí acima. Aqui é a área que eu havia mencionado antes, em que é possível usar os Image Maps, que é basicamente um códigozinho de HTML. A gente vai ver isso na parte de configuração mesmo, para incluir links específicos para sites ou até outros sites da marca.
Quando é que isso é usado? Em geral, vamos pensar, por exemplo, se eu sou um canal de televisão e eu tenho canais diferentes do YouTube para o meu conteúdo de esportes, o conteúdo jornalístico, o conteúdo de entretenimento, eu poderia colocar aqui links para os meus canais. Por exemplo, o canal do YouTube da Trama tem os links separados para o Trama Radiola, Trama no Metrópolis ou na Cultura. Ele tem abas diferentes para outros canais do YouTube. Eu poderia também, na verdade, colocar links para seções do meu site, de compra de produtos, ou uma parte corporativa do meu site, e até colocar os links, como vocês tinham visto antes do Old Spice, que na verdade leva para as redes sociais. Eu poderia colocar aqui o link para a minha página no Google+, para o meu perfil de Facebook ou do Twitter. Além disso, essas informações elas também podem ser customizadas, a gente vai ver ali onde dá para incluir links específicos. Só para que vocês tenham a visualização do que eu tenho falado o tempo todo de guias, ali no topo, aqui ele está em inglês, mas vocês podem ver que tem Featured, Feed, Videos e tem um Gadget More aqui, que é na verdade a aba customizada, a guia customizada. Essas guias elas foram feitas justamente para ajudar na navegação do canal. A guia customizada ela só existe para canais com gadget e hoje não é possível alterar a ordem dessas guias. Mas o que você consegue sim é dizer qual é a guia que você quer que seja vista primeiro quando o usuário chega no seu canal. E, por exemplo, se você tem um gadget no canal, você poderia direcionar o tráfego para a guia que tem o gadget. Você tem aqui no topo também do canal as estatísticas, que é o número de inscritos e o número de visualizações de vídeo, não mais de canal. Então, é a soma das visualizações de todos os vídeos que você tem no canal. E aqui abaixo, nessa área cinza, é possível ver uma parte de informações do canal e da marca, que é principalmente desde quando o canal existe, a última atividade, que dá um pouco de ideia de novidade ou o que está sendo postado de novo no seu canal. Além disso, essa área aqui embaixo, ela destaca algum conteúdo. A gente vai ver que você pode escolher diferentes layouts para essa área. E aí você vai escolher se você quer canais em destaque, playlists, outros vídeos. Aqui você consegue definir um pouco do layout desse canal, na guia em destaque. Na guia Feed, aqui a ideia é que essa guia mostra a atividade recente do canal. Ela mostra desde upload de vídeos até toda a atividade que o dono do canal fez, como comentar vídeos, favoritar vídeos, classificar vídeos. E aí, aqui ele dá realmente uma ideia de atividade, mesmo que você não esteja postando conteúdo diariamente. Aqui você pode ver que a área de banner ela continua da mesma altura, mesmo que eu tenha navegado de uma guia para outra. E aqui, a parte sobre o canal, ela tem um pouco mais de informações. É possível postar aqui comentários diretamente no canal, por aqui, etc. E também vocês podem ver que na parte de feed é possível linkar para outros canais que sejam ou não da mesma marca. Então, se tiver canais que sejam relevantes para a marca ou canais de parceiros, eles poderiam ser divulgados aqui. Na guia vídeos, aqui a gente realmente mostra a informação de upload de vídeos e novas playlists geradas. E para o usuário que chega para visitar essa guia de vídeos, ele pode mudar aqui a visualização dos vídeos. Então, ele poderia classificar os vídeos de uma forma diferente para conseguir ver a informação adaptando o que ele quer. Só voltando aqui, lembrando essa parte do cabeçalho aqui, que é a área que a gente está chamando de banner, e respondendo uma pergunta da Caterine, sim, a parte do banner do canal só aparece para quem tem um canal de marca. Então, se você não teve o recurso habilitado pela equipe do Google, você não vai ver a possibilidade de baixar esses 150 pixels que a gente viu aqui nos slides anteriores, para dar essa visualização de canal. Tudo que eu estou falando aqui nessa apresentação, ela está direcionada para canais de marca ou canais com gadget.
A gente já saiu um pouco da parte de usuários. Mas, se a gente fosse pensar do lado de um usuário, tudo que a gente viu aqui por enquanto, da guia em destaque, exceto pela parte de banner, é aplicável para usuários. É possível escolher o layout, visualizar as estatísticas e colocar uma descrição do canal. Na guia de feed também, toda a informação do canal de usuário, ela também segue esse update de atividades recentes e informações do canal e outros canais relacionados. E na guia de vídeos também a mesma coisa, a gente consegue ver os vídeos que foram subidos, né, que foi feito o upload recentemente e playlists criadas. O que não existe aqui no canal de usuário é realmente, Caterine, essa área de banner que pode ser baixado, né, de até 150 pixels. E o recurso da guia personalizada, esse aqui também ele está completamente atrelado ao investimento em publicidade. Ele só existe para canais que tenham a funcionalidade de gadget habilitada para o canal. Essa guia personalizada, ela é realmente a guia que ela hospeda o gadget do anunciante. E a ideia aqui é, você pode personalizar o nome da guia, então você poderia colocar desde home até o nome que você queira para o seu gadget, ou até uma chamada de promoção, ou alguma coisa que incite a ação do usuário. Esse nome de guia pode ter até 20 caracteres, e essa guia ela pode ser definida também como a padrão, que é um pouco do que eu falei antes, que você pode fazer com que todos os usuários que visitem o seu canal entrem primeiramente nessa guia. Se você está fazendo publicidade, se você está fazendo canais promovidos, por exemplo, na busca do YouTube, você pode direcionar para que a guia visitada por ele seja essa guia de gadget, e isso ajuda a divulgar o seu canal e o gadget criado. Além disso, o gadget, ele é, na verdade, incluído em um iframe, que é como se fosse um buraco negro dentro do canal do YouTube. Esse iframe, ele tem 970 pixels de largura, geralmente, e o time de Tech Producers trabalha implementando o que acontece aqui, né? Como é que esse gadget foi colocado aqui. Uma agência criou o gadget, e o que é enviado para o Google, na verdade, é claro, né? Tem toda uma fase de planejamento do gadget, mas o pacote final é, na verdade, um URL do gadget, porque esse gadget ele não está hospedado dentro do YouTube, ele fica hospedado num outro site, seja da agência, uma parte do site do cliente, ou mesmo alguma outra solução de hospedagem. E o que é enviado para o Google é simplesmente um URL, que a gente implementa dentro desse iframe. O que acontece é que os Tech Producers eles precisam garantir que toda a experiência do gadget ela está acontecendo da forma como deveria dentro desse canal do YouTube. E aí eles fazem toda a parte, né, de revisão de qualidade para garantir que a experiência do usuário não foi prejudicada na implementação. O Tech Producer também acaba definindo a altura desse iframe só para acomodar exatamente o gadget como ele foi criado. Como é que a gente faz essas configurações de canal? E aqui a gente vai passar exatamente para a parte que eu falei, que é, estou na minha conta do YouTube, entrei ali no meu canal, que é só no drop-down do nome do usuário, você clica, escolhe meu canal e aí parte para a parte de editar as configurações do canal. Pensando na aparência do canal, né, que é um pouco do que a gente viu ali, que é a carinha mesmo do canal. O que você pode definir aqui? Um avatar, que é a imagem do canal, como ela é exibida, inclusive, na busca do YouTube. E aqui a imagem é um quadrado. Você pode definir o plano de fundo, que é um pouco do que a gente viu. E aí você pode até definir repetição dessa imagem, ou se você quer colocar só uma cor de fundo no seu canal. Quando o canal é um canal de marca ou um canal com gadget, a gente pode também selecionar esse banner do canal e, na verdade, mudar a altura do conteúdo do canal para que o banner seja visualizado, né? E se o banner tiver algum tipo de área que você queira incluir links, você pode colocar aqui nessa área de código de imagem, que é a parte de Image Map de HTML. Além disso, nessa parte que vocês veem aqui à direita de fazer upload de ícone do canal para a página de exibição do vídeo,
Aqui, eu não sei se vocês já viram, mas quando você tem o vídeo sendo visualizado no que a gente chama de watch page, né, na página realmente de exibição do vídeo, muitas vezes é possível ver um bannerzinho ali do lado, próximo ao nome de usuário do canal. Aquele banner ele é configurado aqui e também está disponível só para canais de marcas e canais com gadgets. E é aqui que ele pode ser implementado. É legal porque clicando nesse banner você pode direcionar o usuário de volta para o seu canal e você também consegue transferir um pouco da experiência de marca. Porque as páginas em que os vídeos são visualizados, diferente do canal, eles não têm uma customização de fundo. E aqui é, na verdade, uma solução para você ter um pouco da sua identidade visual de marca também transferidas para as watch pages dos vídeos. Na parte de configurações do canal e informações, aqui é onde você coloca aquela descrição sobre este canal, por assim dizer, na interface ali, na parte em que você consegue ver a descrição do canal. Aqui você consegue colocar o título, a descrição, que pode incluir não só o que é o canal, mas também informações sobre a marca. Você consegue colocar aqui as tags para o canal, dizer se ele vai ficar visível ou não no YouTube, o que significa que, eventualmente, se você estiver no momento de planejamento do canal, você poderia simplesmente ir fazendo essas alterações sem deixar ainda o canal visível e aí torná-lo visível só no momento do lançamento de uma campanha ou do lançamento de alguma comunicação específica. E na parte avançada você consegue fazer também as partes de acompanhamento e redirecionamento de links. Na parte de rastreamento especificamente, você consegue colocar o ID da conta de Google Analytics, que eu acho que é bem interessante, que você consegue acompanhar toda a parte de navegação do seu canal pelo Analytics. E aqui você também pode fazer, vamos imaginar que se você tem um canal de marca e você quer redirecionar todos os usuários que vêm do Brasil para um canal específico, mas eu quero redirecionar quem vem de algum outro país para uma versão do meu canal, um outro canal que ele está, na verdade, em inglês. Você poderia fazer isso aqui. Mas é bom dizer que toda a parte de redirecionamento ela funciona muito melhor, né, com uma experiência que você consegue controlar melhor dentro de um gadget. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso depois. E essa é toda a parte de configuração do canal. E o que falta a gente ver só é a parte das guias, né, e quais são as configurações disponíveis na parte de guias. Uma das coisas que você consegue fazer é definir que todos os usuários que já estão inscritos nos seus canais, no seu canal, eles vão direto para a guia de feed, porque aí ele vai sempre ver a atividade recente, que é um pouco do que a gente falou. E aqui você também pode permitir os comentários no canal ou moderar esses comentários que você receba, para que você possa filtrar comentários que sejam indesejados, né? E aí você aprova os comentários antes de eles irem para o ar. Também é aqui que você define o que eu tinha falado antes do layout do canal, daquela guia em destaque. E aí o layout aqui ele varia um pouco de como você posta conteúdo no YouTube. Se de repente você tem conteúdo diário, você tem um canal que é muito parecido com um canal desses de vloggers, que as pessoas postam opiniões sobre assuntos, você poderia usar esse formato de blogger, que ele vai mostrando o vídeo mais recente que foi subido no seu canal. E aí ele mostra, né, numa ordem cronológica inversa. Mostra do mais recente para o mais antigo. Se você, de repente, tem vários canais e você quer exibi-los, né, quer ajudar o usuário a encontrar esses canais, você poderia usar um formato de rede, por exemplo, que ele mostra um vídeo específico e outros canais, né, um vídeo em destaque e outros canais no formato que vocês estão vendo aí. E eu só queria falar um pouco, o de criador, ele mostra o vídeo em destaque e as playlists, que é um pouco do que a gente viu em um dos exemplos. E o formato de emissor ao vivo, ele é geralmente mais usado por parceiros do YouTube que têm eventos ao vivo acontecendo. Por exemplo, o canal do Santos Futebol Clube, eles fazem bastante streaming de eventos específicos. Por exemplo, eles fizeram o streaming de quando
o contrato do Neymar foi renovado, eles fazem streaming de algumas entrevistas, algumas coletivas de imprensa. E aí eles podem usar isso aqui porque aí tem toda uma mecânica que é específica para eventos ao vivo. Mas ele é muito mais usado por parceiros de conteúdo que anunciantes em si. E aí, só para dar uma visualização do que exatamente isso significa, né, alterar o layout, aqui é o mesmo canal, ali abaixo a gente vê que a gente tem o formato ali do criador, que tem um vídeo em destaque e as playlists. E do outro lado a gente tem o formato de rede, né, à direita a gente tem o formato de rede, que tem um vídeo em destaque e outros canais. E agora falando um pouquinho da parte de gadgets e da customização, da personalização daquela guia, que é só para o gadget, que é a guia personalizada. Aqui é onde você consegue mudar o título do gadget, colocar uma URL que seja uma URL curta, né, para direcionar o usuário direto, ou então, eu quero usar a URL do meu gadget também nas minhas campanhas offline, você pode definir o nome aqui. E aqui também você consegue configurar um tipo de um texto promocional que seja exibido na lateral das suas outras guias para direcionar os usuários que estão na guia de feed ou de destaque, né, da guia em destaque, para que eles vão e visitem e conheçam o seu gadget quando eles já estiverem no seu canal. E só lembrando um pouco, né, e falando um pouco mais do que são os gadgets em si, que eu acho que é uma coisa que a gente falou bastante, e a guia personalizada dá esse gancho, né, para entrar nesse assunto. A gente vai falar aqui um pouco do que são os gadgets, como acontece o processo de desenvolvimento desses gadgets junto com a equipe aqui, tanto de atendimento quanto as equipes internas do Google, e um pouco de aprovação e diretrizes para colocar esse gadget no ar. Só para dar um exemplo de algumas guias, né, de gadgets, de alguns gadgets que já rodaram no YouTube, a gente tem aqui uma experiência que tem um player de vídeo bem maior do que o normal. E aqui era a introdução daquele tênis do filme do De Volta para o Futuro. Você pode ver que tem uma experiência aqui que tem tanto vídeo quanto uma explicação do que é a fundação do Michael J. Fox. Aqui a gente tem um do Discovery Channel, falando da Semana de Tubarões. E aí a experiência, além de eu ter um player e tudo, né, que foi chacoalhado aí pelos tubarões, eu também tenho uma experiência em que eu consigo descobrir vídeos de uma forma diferente, que é essa experiência aí na lateral, em que eu tenho vídeos que eu posso assistir também sobre tubarões para a Semana de Tubarões do Discovery Channel. E aqui uma experiência de uma marca de cosméticos, em que eu também tenho uma visualização de vídeos que ela está super bonita, e não só isso, eu tenho uma classificação de vídeos ali acima, que tem vídeos de tutoriais de maquiagem, de novidades de produtos, mas que ela tem uma visualização bem diferente. E aqui a ideia é realmente customizar essa experiência e fazer com que a experiência seja realmente tanto integrada com a marca em si, quanto também uma experiência que seja interessante para o usuário e que, como eu tinha falado antes, né, que é o buraco negro. Então, a ideia aqui é realmente brincar e criar uma experiência diferente. E eu queria só chamar a atenção para o canto superior esquerdo, em que a gente tem como se fosse um menu de idiomas. Só lembrando um pouco, né, do que eu tinha começado a falar ali do redirecionamento, caso você tenha o canal sendo exibido em diferentes línguas, o que acontece com o conteúdo do YouTube é que o que você posta no YouTube, ele é um conteúdo que ele está disponível e é possível de ser acessado globalmente. Quando você tem uma experiência de gadget, você consegue controlar um pouco dessa experiência e às vezes até fazer um redirecionamento por IP para idiomas, dependendo, vamos supor que eu quero pegar todos os usuários do Brasil e quero levar para o meu gadget em português. Mas eu também crio uma outra experiência em que todos os usuários de América Latina eu vou levar
para a experiência do meu canal em espanhol com informações de produtos ou até de vendas de produto nos países da América Latina que falam espanhol. Ou então, quero levar os meus usuários globais para um canal em inglês. Você poderia controlar tudo isso aqui dentro de um mesmo canal, porque o Gadget permite essa flexibilidade em que você não precisa criar canais adicionais com a experiência em outros idiomas. Você consegue controlar tudo isso na guia de Gadget, nessa guia personalizada. Só falando um pouco do que são os gadgets do YouTube. Como eu falei antes, o gadget ele é como se fosse um site dentro de um canal do YouTube e ele é exibido na guia personalizada. Eles podem incluir praticamente qualquer tipo de experiência. A gente viu exemplos em que a gente tem vídeos específicos com um formato um pouco diferente, né, com uma visualização diferente do que a gente tem numa página do YouTube. A gente viu lá atrás um exemplo do Santander que tinha um jogo, a gente viu exemplos com informações sobre produtos. Também é possível incluir nos gadgets mashups com outros produtos, e aí você poderia ter, por exemplo, uma interação com um mapa do Google Maps, ou até com o próprio Google Earth, fazer uma navegação diferente nesse gadget. Você pode ter interação com música e qualquer outra experiência que possa ser programada e que possa ser incluída dentro do iframe do canal. Claro que, como eu falei, é um buraco negro, mas por estar dentro de um produto do Google, ele precisa obedecer algumas regras do YouTube, que são principalmente os termos de serviço e também algumas políticas de publicidade. Por isso, a minha recomendação é sempre conversar com a equipe do Google no momento do planejamento do gadget. É algo do tipo, tive uma ideia excelente para um gadget, queria criar essa experiência para o usuário, para que ele interagisse com a marca. Google, a gente consegue fazer isso? E aí o que vai acontecer é que sua equipe de atendimento aqui no Google vai entrar em contato com essa equipe que eu mencionei, que é a dos Tech Producers, que eles sabem, eles já têm experiência entre o que pode ser possível, o que pode ser implementado ou não nesses canais. Eles podem tanto revisar mocks e até muitas vezes identificar formas diferentes de implementar algo que ajude tecnicamente ou que seja mais simples de ser implementado. Além disso, eles também têm muita experiência já com as políticas do YouTube e muitas vezes conseguem identificar coisas que não podem ser feitas nos gadgets, o que também ajuda já bastante o momento da implementação. Como eu falei, todos esses gadgets eles requerem um investimento mínimo em anúncios, só que os valores de investimento mínimo, eles mudam bastante de acordo com a complexidade do gadget e quais são as funcionalidades que você quer incluir nesse gadget. Por isso, também vale a pena entrar em contato com a equipe do Google, que pode direcionar um pouco esse investimento, pode direcionar um pouco essa conversa. No geral, os valores mínimos de investimento vão até R$300 mil no Brasil. Mas lembrando que você não paga para colocar o gadget no ar. Na verdade, você investe em publicidade e o gadget ele é um benefício adicionado quando você tem um determinado investimento em anúncios. E o que é importante lembrar aqui é, de novo, falar que a publicidade é muito importante para que os usuários encontrem esses canais, e principalmente os canais com gadgets, porque você já está investindo um dinheiro considerável para desenvolver esse gadget, por que não também promovê-lo e permitir que os usuários encontrem esse trabalho bacana que você está fazendo e possam brincar e ter essa experiência diferenciada. E é claro, né, os gadgets, só o último lembrete, como eu falei, eles seguem determinadas políticas, dependem de aprovações de equipes internas, então o ideal é também planejar isso no processo de desenvolvimento do gadget. Só falando um pouco de como deveria ser esse calendário de desenvolvimento, a gente pensa em um mês, mas quanto mais esticado o processo puder ser, quanto mais tempo a gente tiver nesse processo, melhor, a gente consegue fazer um trabalho melhor de implementação e validação técnica.
mas a gente pensa em pelo menos uma semana para revisar o conceito, junto com os tech producers, com a equipe do Google. 2 semanas para desenvolver esse gadget com o parceiro com a agência, o parceiro do anunciante ou com a agência que vai realmente criar esse gadget, decidir onde hospedar esse gadget e resolver toda a parte de programação do gadget em si. A gente pensa também em outra semana para revisão final e mais uma semana ali de revisão para ter certeza de que a experiência é exatamente como é esperada. E o gadget, ele pode ir sendo alterado, na experiência pode ir mudando, mesmo sem ele estar no ar. Lembra que a gente pode manter essa aba do gadget escondida, né, não habilitada por um tempo, enquanto toda a parte de desenvolvimento está sendo feita. E aí a gente chega aqui nesse período final de que em um mês a gente imagina que é um bom momento de desenvolvimento. No geral, a gente tem visto que a experiência mostra que os gadgets têm levado de 1 a 2 semanas, de 1 a 2 meses para entrarem no ar. E só lembrando, e respondendo uma pergunta do Armando, voltando ao que eu tinha comentado, em geral, esses gadgets eles não têm custo, mas eles demandam um investimento mínimo em YouTube de, em geral, até R$ 300.000. E aí esse valor máximo ele é realmente dos gadgets que eles são mais complexos tecnicamente. Os valores dependem de quais são os recursos necessários. E pensando um pouco nas diretrizes para os gadgets, a gente tem uma lista e quem preencher a pesquisa no final vai receber essa apresentação, pode até acessar aqui os links. Existe, na verdade, toda uma lista de diretrizes de desenvolvimento de gadgets. O que eu vou falar aqui são só algumas recomendações gerais. E aí, primeira coisa, a ideia é que os vídeos estejam disponíveis no YouTube e o player do YouTube deve ser utilizado. Além disso, como eu mencionei, os gadgets são hospedados fora dos servidores do YouTube, eles não ficam hospedados no YouTube, mas eles são hospedados em sites ou da agência ou alguma outra, ou no próprio site do cliente ou outra solução de hospedagem que o anunciante encontre. Os gadgets devem seguir sempre as diretrizes do YouTube e políticas do anúncio de YouTube. E aí tem algumas coisas que a gente sempre chama atenção que é importante manter em mente no momento do desenvolvimento do gadget e no momento da definição do conceito, do que eu quero, né, qual é o objetivo do meu gadget no canal do YouTube. Uma das coisas é que a captura de dados ela é uma coisa que é super sensível dentro do YouTube, então a gente pede uma atenção redobrada e tem alguns dados como números de identidade ou números de documento em geral. E dados de cartão de crédito, a gente não permite que esses dados sejam coletados no gadget. É preciso usar uma plataforma específica para o uso de vídeos de usuários em concursos, o que significa que eu quero rodar um concurso que tem como base vídeos do YouTube, eu preciso usar uma plataforma específica, e aí a gente tem gadgets que são específicos para concursos, para garantir que o usuário está abrindo mão dos direitos, que ele realmente está submetendo aquele vídeo, e aí os vídeos num concurso eles ficam dentro do canal do próprio usuário que está enviando para o concurso, mas ele diz que para aquele concurso específico, aquele vídeo pode ser utilizado. E aí é uma proteção, na verdade, exigida pelo YouTube, mas é uma proteção tanto para o nosso usuário, quanto também para o anunciante que está controlando o concurso. Além disso, os gadgets eles não podem forçar os usuários a fazerem download de arquivos ou plugins que talvez sejam necessários para ver o gadget. Então, a ideia é realmente usar softwares na criação do gadget que sejam de fácil acesso e que não demandem download de programas específicos. E a última recomendação, sempre acompanhar a navegação do gadget pelo Analytics. Depois, quando vocês responderem a pesquisa e receberem a apresentação, vocês podem clicar e ver essas diretrizes de desenvolvimento completas. E a gente tem dados específicos sobre os players, sobre
a coleta de dados e etc. Esse era o conteúdo do nosso webinar de hoje. A gente viu os diferentes tipos de canal do YouTube, como é que eu diferencio um canal de usuário para um canal de marca, um canal com gadget. A gente viu um pouco de configuração, da aparência do canal e das abas em geral. E a gente também viu um pouco mais sobre os gadgets do YouTube, né? O que são esses mini sites dentro do canal do YouTube. E quais são as diretrizes e aprovação e o período que a gente leva para implementar esses gadgets. O conteúdo é esse por hoje. Eu só queria lembrar, desculpa, deixa eu voltar aqui para o meu calendário de webinars para falar um pouco dos webinars que a gente tem ainda no decorrer da semana. Amanhã a gente vai falar sobre outros formatos de anúncio que têm alto impacto, principalmente formatos de home e first watch. E na quinta-feira a gente fecha essa maratona de webinars do YouTube com webinars sobre YouTube Analytics e YouTube Trends. E é isso, obrigada pela atenção, espero vocês amanhã. Logo o vídeo desse webinar vai subir no canal do Google Brasil e se vocês quiserem receber a apresentação de hoje, é só responder a pesquisa, a Lívia vai postar o link da pesquisa na nossa página no Google+. Obrigada, pessoal, e boa tarde.